Olá, você que acompanha o Jornal da Advocacia, nós estamos chegando com mais uma entrevista na nossa TV online, hoje recebendo o advogado Leandro Lage. Seja muito bem-vindo, doutor Leandro. Eu que agradeço, sempre uma grande satisfação conversar com o Daniel, conversar com todos a respeito desse tema tão interessante que é direito do consumidor e dívidas bancárias também. É isso mesmo, hoje vamos falar sobre dívidas bancárias. Esse é um tema que afeta muitos dos brasileiros, né? Temos dados da Confederação Nacional do Comércio que aponta que cerca de 67% das famílias têm algum tipo de dívida com bancos, e isso não é nenhum problema, né? Ter dívida, né? Temos os credores, os devedores, mas o problema começa quando essas cobranças elas começam a ser abusivas. E aí é o nosso primeiro ponto, doutor Leandro. A partir de que momento, né, essas cobranças por parte dos credores se tornam abusivas? Bom, Daniel, você pontuou muito bem quando falou a respeito do endividamento. Endividamento, de fato, nós precisamos ver como algo saudável. As famílias, elas têm algum tipo de dívida, mas quando esse endividamento ele é saudável, isso é positivo. É positivo para a economia e é positivo para o consumidor, porque através das dívidas, os consumidores adquirem aqueles bens que eles necessitam ou que desejam. O grande problema é quando, de fato, esse endividamento impede o pagamento, dificulta o pagamento. E muitas vezes isso acontece não por conta de uma inabilidade financeira do consumidor. Muitas vezes isso acontece por conta de cobranças abusivas, cobranças de encargos abusivos, evolução de dívidas diferente do que consta no contrato. Então, quando isso acontece, aí sim nós temos o problema da cobrança abusiva. Perfeito. Queria que você diferenciasse um pouquinho, porque o consumidor, que no seu dia a dia é comum enfrentar e se deparar com a questão dos juros, né? Existe aqueles juros que são os juros advindos mesmo daquela compra parcelada, que já é natural. E também aqueles juros, né, chamados juros de cobrança, que é aquele juro que você paga, né, como uma espécie de punição porque você atrasou. E infelizmente muitos brasileiros, muitos consumidores, né, pagam o mínimo do cartão ou pagam depois, né, porque a gente sabe a realidade dos brasileiros que é bem complicado em relação às finanças. Os juros, o que significa juros? Juros é o preço pelo empréstimo do capital. Então o banco vive de juros. O banco empresta o dinheiro e ele vai cobrar um determinado valor por esse serviço que ele presta. Então os juros representam o valor que o banco cobra pelo serviço prestado. Quando esse empréstimo ele não é pago no prazo ajustado, o banco vai cobrar um outro encargo, que são os juros de mora, o juro que decorre do atraso do pagamento. Então existem esses dois tipos de juros. Juros que decorrem da utilização do dinheiro, eu recebo uma determinada quantia, vou pagar mais, são juros. E quando eu não pago nos prazos acertados, o banco vai me cobrar ainda os juros moratórios. É o juro que decorre do não pagamento nas datas ajustadas. Exatamente. De um lado a gente tem aí os credores que têm, claro, o direito de buscarem aí os seus débitos. Do outro lado nós temos os clientes, os devedores que fazem ali muitas vezes malabarismos para pagar e para honrar suas dívidas. E nesse meio, podemos dizer assim, doutor Leandro, a gente tem uma legislação, né? Temos algo mais específico que é o Código do Consumidor e também, assim, um pouco mais geral, o Código Civil. Como é que essa legislação ela trabalha até para proteger, para recolocar, digamos assim, esse consumidor de uma forma que possa honrar aí os seus débitos? Olha, tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Código Civil, eles determinam que quando o consumidor é cobrado indevidamente, ele tem direito de receber em dobro aquilo que ele pagou a mais. Então isso existe no Código de Defesa do Consumidor e existe no Código Civil também. Então, se o consumidor constatar que ele foi cobrado além do que era devido, e muitas vezes isso só pode ser detectado numa perícia técnica, tudo aquilo que ele pagou a mais, ele não vai apenas receber de volta, não. Ele vai receber de volta em dobro. Então, isso nós temos no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor reconhece vários outros direitos, como, por exemplo, situações de cláusulas abusivas, a venda casada, que o banco procura praticar demais, além do novo tratamento para o superendividamento, que foi uma alteração recente no Código de Defesa do Consumidor.
Exatamente. Em relação a esse tema, nós temos no primeiro momento, normalmente os bancos fazendo um contato para buscar um acordo, né, para tentar fazer com que de alguma forma o cliente, o consumidor possa efetuar os pagamentos. Mas muitas vezes isso não é possível e aí entra numa outra seara que aí já é a seara judicial e muitas vezes as famílias ficam se perguntando, meu Deus do céu, recebi ali tem sobre mim um ajuizamento de uma ação e agora eu vou perder meus bens, vai ser penhorado. Queria que você explicasse um pouquinho que momento o consumidor pode realmente ficar preocupado em relação a ele ter aí de repente um bem penhorado. Com o não pagamento, o banco ele estabelece alguns procedimentos de cobrança extrajudicial, telefonemas, né, cartas, negativação, e em não conseguindo receber dessa forma, o banco ele pode ingressar com as ações judiciais. Então, geralmente ele ingressa ou com ação de cobrança ou com ação de execução. Na ação de execução é possível sim a penhora de bens, não vai entrar nessa penhora de bens, obviamente, os bens de família, né? Bens que são conhecidos como impenhoráveis. Ele pode ingressar com ação para uma busca e apreensão de um determinado bem que é financiado, né? Ou uma reintegração de posse, não é? Com relação a esse tipo de contrato ele pode também, mas existem também as medidas que cabem ao devedor, né, ao consumidor. Recentemente nós tivemos uma modificação no Código de Defesa do Consumidor com a lei do superendividamento. Essa lei do superendividamento daria inclusive uma outra matéria para a gente conversar, mas em síntese essa lei ela trouxe ao consumidor um direito, consumidor devedor, de parcelar suas dívidas. Mais ou menos que a aplicação daquele ditado popular que a gente conhece, do devo não nego, pago quando puder. Essa lei ela estabeleceu algo no seguinte sentido: devo, não nego, mas só posso pagar dessa forma. Então o consumidor pode reunir todos os seus credores, inclusive bancos, e apresentar uma proposta de pagamento, um parcelamento, e isso pode ocorrer tanto num acordo como também por determinação judicial. O juiz pode determinar que o parcelamento ocorra daquela forma. E enquanto ocorrer o parcelamento, quando estiver em trâmite a ação com parcelamento, o consumidor não pode ser negativado e nem pode ser cobrado judicialmente. Então, um tema importante, um direito importante que foi reconhecido aos consumidores com a lei de superendividamento. É isso, olha, realmente isso é um tema que daria para a gente ficar aqui conversando muito tempo, né? Nosso tempo é curtinho, mas é isso, você consumidor, né, pode acompanhar aí e tirar muitas dúvidas acerca, né, inclusive falando, né, sobre essa lei do superendividamento que tenta aí colocar o consumidor de volta ativa, assim, ou pelo menos que ele possa pagar aí os seus débitos de uma forma viável dentro daquele orçamento familiar de cada pessoa.